Motores são máquinas que produzem energia mecânica a partir de outros tipos de energia. Clique sobre as figuras. Este tipo de motor transforma energia elétrica em mecânica. Neste tipo de aeronave, o motor não produz diretamente a tração, o que ocorre através da hélice. O motor usado para girar a hélice pode ser a pistão ou turbo-hélice, nada mais sendo que um motor turbojato modificado para este fim. Estas aeronaves usam motores a reação que impulsionam o ar diretamente. Os motores a reação ainda podem ser do tipo turbojato ou turbofan, nada mais sendo que um motor turbojato acrescido de um fan, que em inglês significa ventilador. O motor a pistão é empregado na maioria das aeronaves de pequeno porte. Ele é semelhante ao dos automóveis, com os refinamentos necessários às finalidades aeronáuticas. Ocorrendo a queima da mistura gasosa de combustível no interior do cilindro, ocorre a expansão desses gases, impulsionando o pistão, cujo deslocamento é transformado em movimento de rotação através de uma biela acoplada a um eixo de manivelas. O motor funciona através de sucessivos impulsos sobre os pistões, sincronizados adequadamente conforme o número de cilindros que possua. Passe o mouse sobre a figura estática e conheça algumas nomenclaturas. Os motores a pistão podem ser de 4 e 2 tempos. Esta ilustração mostra as principais partes que compõem o motor a 4 tempos. Passe o mouse sobre a figura. Durante o seu movimento no interior do cilindro, o pistão atinge dois pontos extremos que são o ponto morto alto e o ponto morto baixo. A distância entre esses dois pontos chama-se curso. Ponto morto alto é o ponto em que o pistão fica mais próximo da cabeça do cilindro. Ponto morto baixo é o ponto em que o pistão fica mais distante da cabeça do cilindro. Curso é o espaço percorrido pelo pistão no interior do cilindro, compreendido entre o ponto morto alto e o baixo. O motor a pistão não parte por si só. Ele deve ser posto a girar por meio de um motor de arranque, para que haja inércia e possa ocorrer a primeira combustão em um dos cilindros. O funcionamento do motor se dá através da repetição de ciclos que ocorrem ao giro de 720 graus, ou 2 voltas do eixo de manivela. Cada ciclo é formado pela sequência de 4 etapas, denominadas tempos, durante os quais ocorrem as chamadas 6 fases. Podemos dizer que tempo é o conjunto das fases que ocorrem quando o pistão percorre um curso. Em homenagem ao seu idealizador, este ciclo de 4 tempos é denominado ciclo Otto. Clique sobre o tempo a ser estudado. No primeiro tempo, chamado de admissão, ocorre a primeira fase, chamada também de admissão, ou seja, o pistão aspira a mistura de ar e gasolina para dentro do cilindro até atingir o ponto morto baixo, quando a válvula de admissão se fecha, mantendo a mistura presa em seu interior. Com as duas válvulas do cilindro fechadas, tem início o segundo tempo, que se chama compressão, ocorrendo a segunda fase, chamada também de compressão. Nele, o pistão comprime a mistura de ar e gasolina que ficou presa dentro do cilindro. O terceiro tempo chama-se tempo motor. O que determina o seu início é a ocorrência da terceira fase, denominada ignição, quando a vela produz uma faísca, dando origem à quarta fase, que é a combustão, e corresponde à descida do pistão sob pressão, provocada pela forte expansão dos gases queimados, uma verdadeira explosão, que caracteriza a quinta fase, chamada de expansão. O motor agora funciona sozinho, pois o impulso dado ao pistão é transmitido ao eixo de manivela, que se mantém girando até a próxima combustão. O quarto tempo é chamado de escapamento, escape ou exaustão. Agora acontece a sexta fase, chamada de escapamento.
onde os gases queimados são expulsos do cilindro pelo deslocamento do pistão até o ponto morto alto, ocasião em que a válvula de escapamento se fecha. Daí em diante, tudo se repete na mesma sequência, iniciando um novo ciclo. O ciclo Otto é completado em 4 tempos, compreendendo 2 voltas do eixo de manivela, durante as quais o pistão recebe apenas um impulso motor, cujo funcionamento básico está resumido neste quadro. Na prática, o ciclo teórico sofre alterações, visto que a combustão da mistura, bem como a abertura e o fechamento das válvulas, não é instantâneo. As válvulas e as tubulações oferecem resistência à passagem da mistura ar-combustível e dos gases queimados, e além de haver um retardo no início e término do fluxo desses gases devido à inércia. As modificações no ciclo a 4 tempos são ajustes feitos pelo fabricante do motor para obter a máxima eficiência durante o seu funcionamento. As modificações aqui apresentadas são feitas para as condições de voo de cruzeiro, cujo regime de funcionamento é o de maior utilização. Clique sobre os botões. Avanço na abertura da válvula de admissão é a antecipação do início da abertura da válvula de admissão para que esteja totalmente aberta quando o pistão atingir o PMA, ou seja, o ponto morto alto. Esse avanço é medido em graus, em relação ao moente do eixo de manivelas e situa-se em torno de 15 graus, variando discretamente para cada tipo de motor. Atraso no fechamento da válvula de admissão é o fechamento um pouco depois de o pistão ter atingido o ponto morto baixo. Isso é vantajoso, porque permite à mistura continuar entrando no cilindro devido à inércia daquela que se encontra ainda no tubo de admissão. Esse atraso varia conforme o tipo de motor, mas situa-se de um modo geral em torno de 50 graus. A modificação no ponto de ignição objetiva que ele ocorra antes do ponto morto alto, tendo em vista que a queima completa da mistura ar-combustível leva um certo tempo. Como a velocidade de combustão é constante, o avanço de ignição deve ser tanto maior quanto maior for a velocidade de rotação do motor. Normalmente, essa variação chega a atingir valores próximos de 25 graus, conforme o tipo de motor. Avanço na abertura da válvula de escapamento é a antecipação do início da abertura da válvula de escapamento antes que o pistão alcance o ponto morto baixo. Isso visa permitir que os gases comecem a sair antecipadamente a fim de não exercer muita oposição quando o pistão iniciar o seu curso de retorno. Esse avanço situa-se em torno de 50 graus, variando para cada tipo de motor. Atraso no fechamento da válvula de escapamento. Nesse caso, a válvula de escapamento é fechada um pouco depois do pistão ter atingido o ponto morto alto. Isso é vantajoso porque permite que os gases queimados sejam expulsos ao máximo. Esse atraso varia conforme o tipo de motor, mas situa-se de um modo geral em torno de 20 graus. Cruzamento de válvulas é o nome dado à situação que ocorre no início da admissão, quando as válvulas de admissão e escapamento ficam abertas simultaneamente devido ao avanço na abertura da válvula de admissão e o atraso no fechamento na válvula de escapamento. Esse cruzamento é benéfico para o funcionamento do motor em voo de cruzeiro, embora não o seja em outras condições. Agora vamos estudar mais detalhadamente os componentes do motor. Clique sobre os botões. O cilindro é a parte do motor onde a mistura ar-combustível é admitida, comprimida e queimada. Feito de material leve, resistente e bom condutor de calor, o cilindro é constituído de 3 partes: a cabeça, o corpo e a câmara de combustão. Clique os botões.
A cabeça do cilindro geralmente é feita de liga de alumínio e nelas são instaladas as válvulas e as velas de ignição. As válvulas são instaladas dentro de guias de válvulas e suas cabeças se assentam sobre anéis de metal resistente, conhecidos como sede de válvulas. Externamente, a cabeça do cilindro possui alhetas de resfriamento ou refrigeração. O corpo do cilindro é feito geralmente de aço e possui externamente alhetas de resfriamento que aumentam a área de contato com o ar a fim de eliminar o calor. A parte interna é endurecida para reduzir o desgaste provocado pelo movimento do pistão. Nos cilindros de liga de metal leve, o lado interno é formado por uma camisa resistente ao desgaste. A câmara de combustão é o espaço no interior do cilindro onde a mistura ar-combustível é queimada. Nos motores aeronáuticos, a câmara de combustão cônica ou semisférica são as mais utilizadas. Pistão, ou êmbolo, é uma peça de forma cilíndrica que desliza no interior do cilindro, servindo para aspirar a mistura ar-combustível, comprimi-la, expulsar os gases queimados e transmitir a força expansiva da combustão à biela. Clique sobre o botão. Os anéis de compressão são instalados nas canaletas superiores do pistão e vedam a folga entre o pistão e o cilindro. Os anéis de lubrificação, ou anéis raspadores de óleo, que eliminam o excesso de óleo das paredes do cilindro, deixando apenas uma película suficiente para a lubrificação. Esses anéis são instalados nas canaletas inferiores do pistão. Eles e a canaleta em que estão alojados possuem pequenos furos para a passagem do óleo raspado. A biela é uma peça de aço resistente que conecta o pistão ao eixo de manivelas, transmitindo a força expansiva dos gases. Esta é uma biela com a seção em forma de H. Esta é uma biela com seus principais componentes. O eixo de manivelas é a peça giratória para a qual se transmite a força do pistão através da biela. Ele se apoia no cárter através de mancais denominados bronzinas ou casquilhos. Clique o botão e conheça mais sobre mancais. Mancais são peças que apoiam e permitem o movimento das partes móveis com o mínimo de atrito. O eixo de manivelas, por exemplo, se apoia no cárter através de mancais. Cárter é a carcaça do motor, onde estão fixados o cilindro, o eixo de manivelas e os acessórios. O motor é fixado à aeronave através do cárter. Portanto, é através dele que o torque do motor e a tração da hélice se transmitem à estrutura. Outra função cárter é a de proteger o motor contra a entrada de detritos e manter o eixo de manivelas alinhado. Para se construir O motor a dois tempos recebe esse nome porque seu ciclo é constituído por apenas dois tempos. Mecanicamente é bastante simples e tem poucas peças móveis. O próprio pistão funciona como válvula deslizante, abrindo e fechando janelas por onde a mistura é admitida e os gases queimados são expulsos. Clique os botões. No primeiro tempo, admitindo-se o motor funcionando, o pistão sobe, comprimindo a mistura ar-combustível no cilindro e produzindo uma rarefação no cárter. Aproximando-se o ponto morto alto, dá-se a ignição e a combustão da mistura e, simultaneamente, ocorre a admissão da mistura nova no cárter, devido à rarefação que se formou durante a subida do pistão. Nesse tempo, ocorrem 4 das 6 fases: admissão, compressão, ignição e combustão.
No segundo tempo, os gases da combustão se expandem, fazendo o pistão descer, comprimindo a mistura no cárter. Aproximando-se o ponto morto baixo, o pistão abre a janela de escapamento, permitindo a saída dos gases queimados. Em seguida, abre-se a janela de transferência e a mistura comprimida no cárter invade o cilindro, expulsando os gases queimados. Nesse tempo, ocorrem 2 das 6 fases, expansão e escapamento. Para se construir motores de grande potência, é melhor aumentar a quantidade de cilindros e não o tamanho dos mesmos, visto que em cilindros menores, a admissão, a combustão e a exaustão dos gases se processa mais rapidamente. Os motores multicilindros funcionam suavemente, pois é maior o número de impulsos criados pela combustão e o movimento dos pistões são menores e se distribuem com maior uniformidade durante os ciclos de funcionamento, melhorando o equilíbrio e a uniformidade do conjugado motor. A disposição mais comum dos cilindros nos motores aeronáuticos a pistão estão aqui apresentados. Clique sobre os botões. Nos motores com cilindros em linha, eles são dispostos em fila, tornando sua área frontal muito pequena, o que não chega a ser uma vantagem, pois só podem ser aproveitadas em aviões de fuselagem muito estreita. Além disso, o eixo de manivelas é longo, perdendo rigidez e propiciando o aparecimento de vibrações. Para um mesmo número de cilindros, o motor em linha é mais pesado que os horizontais opostos. Por tudo isso, a disposição de cilindros em linha é pouco utilizada em aeronaves. Arraste o mouse sobre o aspecto externo do motor. O motor com cilindros horizontais opostos é a configuração de cilindros mais usada atualmente. O motor possui área frontal relativamente pequena, é compacto, leve e barato. Todos os cilindros ficam na posição horizontal, permanecendo limpos sem acúmulos de óleo na câmara de combustão e vela. São geralmente fabricados com 4 e 6 cilindros. Arraste o mouse sobre o aspecto externo do motor. No motor radial, os cilindros são dispostos radialmente em torno do eixo de manivelas. Somente uma das bielas, chamada biela mestra, prende-se ao moente do eixo de manivelas e as demais, chamadas bielas articuladas, estão presas à cabeça da biela mestra. Apesar da área frontal considerável, esta é a configuração que acomoda melhor um grande número de cilindros, sem prejuízo de leveza e compacidade. Atualmente, os motores radiais estão sendo abandonados e substituídos com vantagens pelos motores turbo-hélice. Arraste o mouse sobre o aspecto externo do motor e disposição dos cilindros. Performance pode ser compreendido como o desempenho do motor, avaliado principalmente pela potência que ele desenvolve em diversas situações. Clique sobre os botões. Torque é a capacidade de uma força produzir rotação. Na ilustração, o parafuso recebe um torque, que será tanto maior quanto maior for a força ou maior o comprimento da chave utilizada. No motor do avião, o torque indica o esforço rotacional do eixo sobre a hélice. É o trabalho que o motor executa por unidade de tempo. A potência é medida em HP, do inglês horsepower, e corresponde à capacidade de um cavalo erguer um peso de 76 kg forças a uma altura de 1 metro em 1 segundo. Outra unidade utilizada é o cavalo vapor, obtido mudando-se o peso para 75 kg forças. No motor, a potência é igual ao produto do torque pela velocidade de rotação expressa em radianos. Os fatores mais importantes na determinação da potência de um motor são a cilindrada, a eficiência ou rendimento e a velocidade de rotação. Potência teórica é a potência liberada pela queima do combustível e representa a totalidade da energia contida no combustível. Ela é determinada em laboratório através de um instrumento chamado calorímetro. A potência indicada é aquela produzida pela queima da mistura ar-combustível sobre o pistão.
Ela é calculada através de indicadores que medem as pressões dentro do cilindro, representando-as na tela de um osciloscópio. A potência indicada se situa em torno de 60% da potência teórica. Potência de atrito é aquela perdida pela fricção decorrente do movimento das partes internas do motor. Varia de acordo com a rotação do motor. Ela é determinada pelo dinamômetro girando o motor, sem alimentação e ignição, através de mecanismos externos. Potência de atrito é aquela potência efetiva é a que o motor disponibiliza em seu eixo para movimentar a hélice ou rotor. Ela é igual à potência indicada menos as perdas decorrentes da potência de atrito, variando desde o regime de marcha lenta até o de potência máxima. Clique sobre os botões. Potência nominal é a máxima potência efetiva para a qual o motor foi projetado, ou seja, pode ser usada continuamente. Quando falamos em um motor com especificação de 200 HP, estamos nos referindo à sua potência nominal, também chamada de potência máxima contínua. Potência máxima é a potência efetiva máxima que o motor é capaz de disponibilizar. Geralmente supera a potência de projeto do motor, mas pode ser usada por pouco tempo, como numa arremetida, na decolagem ou em caso de emergência. Potência útil é a potência desenvolvida pelo grupo motopropulsor sobre o avião. Ela também é chamada de potência tratora ou potência de tração. Nos aviões a hélice, a potência útil é igual à potência efetiva multiplicada pela eficiência da hélice. Por exemplo, se um motor disponibiliza 200 HP no seu eixo e o rendimento da hélice é de 80%, então a potência útil é igual a 160 HP, ou seja, o produto de 200 por 0,8. Como já é sabido, a elevação da temperatura torna o ar menos denso, o mesmo ocorrendo quando aumenta a sua umidade. O motor necessita de ar para formar a mistura ar-combustível. Ora, se esse ar é pouco, a quantidade de mistura aspirada pelo motor será insuficiente para o seu funcionamento pleno. A consequência disso será a perda de potência do motor. Cilindrada é o produto do número de cilindros pelo volume deslocado pelo pistão durante o seu curso. Por exemplo, se um motor de 4 cilindros tem uma cilindrada de 1.000 centímetros cúbicos, o volume deslocado em cada cilindro é de 250 centímetros cúbicos, como é o caso dos carros populares 1.0. Eficiência ou rendimento é a razão entre o que é aproveitado pelo motor para produzir energia mecânica e a capacidade calorífica do combustível empregado. Nos motores a pistão, situa-se em torno de 25 a 30%. A eficiência depende de aperfeiçoamentos na construção do motor e de uma maior taxa de compressão. Taxa de compressão ou razão de compressão é o quociente entre o volume do cilindro e o volume da câmara de combustão. A mistura ar-combustível é quem determina o funcionamento do motor em diversas condições. De acordo com a proporção de gasolina, a mistura pode ser quimicamente correta, rica ou pobre. Clique sobre cada tipo de mistura. A mistura 15:1 é quimicamente correta, pois as quantidades de ar e de gasolina estão na proporção exata para a combustão completa. A mistura 10:1 é rica, pois contém mais gasolina que o necessário e sobrará combustível após a combustão. O enriquecimento desmedido da proporção ar-gasolina pode tornar a mistura incombustível. Se uma mistura for mais rica que 5,55:1, ela não queimará por falta de ar. A mistura 20:1 é pobre, pois contém menos gasolina que o necessário e sobrará ar após a combustão.
O empobrecimento excessivo da proporção ar-gasolina pode tornar a mistura incombustível. Se uma mistura for mais pobre que 25:1, ela não queimará por falta de gasolina. Neste gráfico de um determinado motor, podemos visualizar que a mistura rica, 10:1, produz a potência máxima de 150 HP, mas a eficiência é de apenas 10%, enquanto que a mistura pobre, 16:1, diminui a potência para 100 HP, mas a eficiência aumenta para 31%. Isso demonstra que a mistura rica deve ser usada para decolar e a mistura pobre para voar em regime de cruzeiro. A mistura quimicamente correta de 15:1 seria ideal se fosse possível efetuar sua combustão total no motor. Contudo, ela não é queimada totalmente, sobrando um resíduo de combustível e de ar após a combustão. Ou seja, não teremos nem potência máxima nem eficiência máxima, não havendo vantagem em usá-la.